السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, o nosso tema não constitui novidade nenhuma, porque já tivemos oportunidade de abordarmos aqui sobre o Ayat al-Kursi, o versículo do trono, o versículo 255. Allah, a mais sublime verdade. Mas primeiramente, falar do Ayat al-Kursi, estimados irmãos, estamos a falar de um versículo sobejamente conhecido por muitos muçulmanos. Qual é o muçulmano que não conhece o Ayat al-Kursi? Encontramos este versículo adornado nas viaturas, nas casas. Encontramos este versículo também escrito com letras bonitas, que reflete a arte muçulmana nessas questões. Ayat al-Kursi, muitos muçulmanos sabem que é indispensável para qualquer tratamento espiritual. Quando há problemas, as pessoas vão pedir dua, então sempre aquilo que os álamos aconselham é recitar Ayat al-Kursi, porque a maioria dos muçulmanos está ciente de que recitar Ayat al-Kursi impede a entrada ou a aproximação do Shaitan. Portanto, nós não queremos falar sobre essas questões. Por quê? O mais estranho é que a maioria dos muçulmanos conhece o valor do Ayat al-Kursi e tem dentro de suas casas, mas em nenhum momento pararam para pensar por que o Ayat al-Kursi, no conjunto dos versículos do Quran al-Karim, tem este maior destaque, tem este papel de relevo. Por que o Ayat al-Kursi é importante? Será importante por simplesmente ser um versículo revelado? Ou tem a ver com o seu conteúdo? Então, é isso que nós queremos analisar hoje. Mas antes de irmos para lá, gostaríamos de trazer alguns subsídios no que diz respeito ao valor e a importância que o Ayat al-Kursi tem em nossas vidas. Há muita coisa que poderíamos aqui abordar, mas temos, por exemplo, o hadith de Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b foi um dos companheiros do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Então ele mesmo é quem nos conta essa passagem. Ele diz que certa vez o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam perguntou ao Ubay ibn Ka'b. E Ubay ibn Ka'b, este é o seu nome, mas era conhecido e o Nabi sempre chamava-lhe de Abul Munzir. Era alcunha. Então na entrada da mesquita o Nabi pergunta: Ya Abul Munzir, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam? Qual é o versículo maior no livro de Allah? E ele respondeu: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah e o seu mensageiro conhecem melhor. O Nabi voltou a perguntar: Ya Abul Munzir, ou Abul Munzir, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam? Qual é o versículo maior do Quran? Ele disse: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah e seu mensageiro conhecem melhor. O Nabi repetiu aquela pergunta 3 vezes. Ubay ibn Ka'b sabia. Pela terceira vez ele responde e disse Ayat al-Kursi. Quem responde é Abul Munzir, Ubay ibn Ka'b. Responde ao Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam que o maior versículo do Quran al-Karim é Ayat al-Kursi, o versículo do trono. O que é que o Nabi fez? O Nabi alayhi salatu wassalam
disse para Ubay ibn Ka'b: liyahnika al-ilm Abul Munzir, estás de parabéns pelo conhecimento, Abul Munzir. O Nabi considerou que o fato de Ubay ibn Ka'b saber que o maior versículo do Corão é Ayatul Kursi é conhecimento, é sabedoria. E eles davam-se parabéns quando alguém conhecia algo. Nós damos-nos parabéns quando alguém tem mola. Quando diz que, olha, já comprei um novo carro, parabéns. Agora dizer que, olha, já aprendi Surat al-Baqarah, e você dizer parabéns, isto não é cultura entre nós. Então, estimados irmãos, o Nabi alayhi salatu wassalam disse a Ubay ibn Ka'b: liyahnika al-ilm Abul Munzir, estás de parabéns, Abul Munzir, pelo conhecimento. Depois o Nabi alayhi salatu wassalam disse: walladhi nafsi biyadi, juro por aquele cuja minha alma está em suas mãos. Allah, ele jura por Allah: walladhi nafsi biyadi, inna laha lisanan wa shafatayn. Esse Ayatul Kursi tem língua, tem uma língua e tem dois lábios, isto é, tem boca. Isto é uma metáfora, estimados irmãos, porque se abrirmos o Corão no Surat al-Baqarah, versículo 255, não vamos encontrar Ayatul Kursi com uma língua e dois lábios. Isso não vamos encontrar. Portanto, isto é uma metáfora. Então o Nabi diz: inna laha lisanan wa shafataini tuqaddisu al-malik inda saqi al-arsh. Ayatul Kursi tem uma língua e dois lábios. O que é que faz essa boca? Canta os louvores de Allah, glorifica Allah aonde? No pilar do trono de Allah. Este é o valor que Ayatul Kursi tem. Conhecer Ayatul Kursi é ter conhecimento de acordo com o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Agora, nós sabemos que Ayatul Kursi impede a entrada de Shaitan em qualquer casa, mas conhecemos o conteúdo de Ayatul Kursi para recebermos esses parabéns do Nabi alayhi salatu wassalam. Um outro hadith é hadith de Abu Umama. Abu Umama, um dos companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam, disse assim: qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, o Nabi alayhi salatu wassalam afirmou e disse: man qara'a dubra kulli salatin maktuba Ayatul Kursi lam yamna'ahu min dukhulil jannati illa an yamut. Este é o valor de Ayatul Kursi. Man qara'a, aquele que recitar, aquele que ler Ayatul dubra kulli salatin maktuba, depois de cada oração obrigatória. Nós temos 5 salates obrigatórios: Al-Fajr, Al-Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Depois de cada salat, quem recitar Ayatul Kursi recebe um prêmio. E o Nabi alayhi salatu wassalam explica qual é o prêmio. Disse: lam yamna'ahu min dukhulil jannah, não haverá nada que lhe possa impedir de entrar no Jannat, excepto uma coisa: illa an yamut, a morte só. Quer dizer, se a pessoa recita depois de cada salat obrigatório Ayatul Kursi, tem luz verde e tem visto de entrada para o Jannat. O único impedimento é a morte. Ser humano é ser humano. Mesmo depois de recitar Ayatul Kursi, se chegar Malakul Maut, vai dizer: olha, deixa-me lá mais um pouco. Mas já tem luz verde. E naturalmente, para este prêmio ser tão aliciante desta forma, é porque o Nabi queria que nós compreendêssemos e vivêssemos o conteúdo de Ayatul Kursi. Muita gente pensa que Ayatul Kursi é um grande versículo porque fala do trono de Allah. Não. Um outro hadith que também é do vosso conhecimento é o hadith de Abu Huraira. Abu Huraira diz certa vez que وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. Certa vez o Nabi alayhi salatu wassalam incumbiu-me a missão
de guardar o zakat de Ramadã. Zakatul Fitr. As pessoas vinham deixar lá tâmara, qualquer coisa, era para zakat al-Fitr. Então o Nabi alayhi salatu wassalam indicou, nomeou Abu Huraira para guardar esse zakat. De noite, Abu Huraira viu alguém a mexer na comida. Diz que fa'atani atin faja'ala yahthu min at-ta'am. Então chegou alguém, começou a mexer a comida, a levar. Abu Huraira veio com calma e agarrou a pessoa. Disse: la arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Diz que eu vou te levar para junto do Nabi alaihi salatu wassalam. O que é que o homem disse? Disse a Abu Huraira: da'ni, ou Abu Huraira, deixa-me. Fa inni muhtajun, eu sou um necessitado. Wa alayya iyalun, e tenho filhos que estão na minha responsabilidade. Wa li hajatun shadida, e eu tenho muitas necessidades. É fome. O que é que vou dar às crianças para comer? Abu Huraira disse assim: farahimtuhu wa khallaytu sabilahu. Então tive compaixão por ele e deixei ele ir embora. Mas ele depois prometeu uma coisa ao homem. Disse: la a'ud, eu não hei de voltar mais, é só desta vez. Abu Huraira foi dormir. Dia seguinte, de madrugada, acordou para Salat al-Fajr, foi à mesquita. O Nabi alayhi salatu wassalam dirigiu o Salat, depois deu o salam. Logo que deu o salam, virou-se para Abu Huraira e disse a Abu Huraira: ma fa'ala asiruka al-bariha. Ó Abu Huraira, o teu cativo, o que é que disse ontem? Abu Huraira ficou espantado. Eu ainda nem abri a boca, o Nabi já sabe. Então ele disse: ya Rasulallah, ele veio, roubou a comida, mas depois ele disse que tinha muita necessidade, que estava com fome, tem muitos filhos na sua responsabilidade, e eu tive piedade dele e deixei. Mas ele prometeu que não há de voltar mais. O Nabi alayhi salatu wassalam disse: kadhabaka wa saya'ud, ele mentiu-te, ele há de voltar esta noite. Abu Huraira disse que dali fiquei a saber que aquele homem voltaria, porque o Nabi não poderia estar a mentir. Se o Nabi disse, porque era verdade. Vejam como eles acreditavam no Nabi. Vejam só como eles acreditavam no Nabi alayhi salatu wassalam. Abu Huraira ficou preparado, sabia que ele há de voltar, porque o Nabi disse. Hoje o Nabi está a dizer em relação aos casamentos, quando fala das mulheres abençoadas, disse: aqalluhunna mahran aktharuhunna baraka. As mulheres com mahar razoável são as mais abençoadas. Nós dizemos: na filha, tens que pedir, aproveita, é o momento. Quer dizer, você quer combater pobreza com sua filha, mas deixamos isso de lado. Então Abu Huraira diz: farasatuhu, então eu fiquei à espera dele. Realmente o homem voltou na segunda noite, só a levar tâmara. Abu Huraira pegou, disse: la arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Eu agora vou te levar para junto do Nabi. Se a Abu Huraira, foi a necessidade que me fez vir aqui, mas eu prometo-te, esta última vez não volto mais. Tenho filhos. Abu Huraira também mais uma vez teve piedade dele e deixou. Foi-se embora. Na hora do Al-Fajr, o Nabi pergunta a Abu Huraira: ma fa'ala asiruka al-bariha? O teu cativo, o que é que fez ontem? O que é que ele disse? Diz que, ya Rasulallah, mais uma vez disse que ele não voltará mais e disse que é um homem necessitado. Nabi alayhi salatu wassalam disse: kadhabak, ele mentiu-te. Wa saya'ud, há de voltar esta noite. Abu Huraira então esperou. Pela terceira vez, pela terceira noite, o homem apareceu. Abu Huraira pegou nele e disse: esta é a última vez que tu me enganas, dizendo que não voltas e voltas, agora não vou te deixar. O homem tão esperto disse assim:
Ya Aba Huraira, da'ni ala uallimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna. Queres que eu te ensine palavras que Allah vai te dar muito benefício com essas palavras? E ele disse, quais são? Disse Ayat al-Kursi: Idha awaita ila firashika, quando fores tomar o teu leito, isto é, quando fores dormir, faqra Ayat al-Kursi, recita Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, até o final do versículo. Então, recita Ayat al-Kursi até o final do versículo. فَلَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. Se fizeres isso, terás uma proteção de Allah toda noite, e nenhum shaitan vai se aproximar a ti até amanhecer. Nenhum shaitan vai se aproximar a ti até amanhecer, e terás uma proteção de Allah. De fogo. O que é que nós queremos mais? Allah dá-nos isso gratuitamente. Estimados irmãos, o nosso problema é falta-nos imã. Com esta bandidagem de hoje, Allah está a nos dar a resolução. Recita Ayat al-Kursi ao entrar em casa, recita Ayat al-Kursi ao dormir, e ele está a dizer que, olha, terás uma proteção de Allah até amanhecer. Agora a pessoa diz que, bom, como já ouvi isso na mesquita, vou experimentar esta noite para ver se realmente nós acreditamos nas coisas materiais. Enquanto não vermos ali um guarda, e naturalmente Allah não vai mandar Jibril, ou não vai mandar nenhum anjo com pistola, não sei o que, para vir ali ficar de guarda. Não, isso não vai acontecer. Mas podes ter certeza que estarás na proteção de Allah. Precisa só imã. Vais guardar tua viatura, recita Ayat al-Kursi, deixa na proteção de Allah. Há pessoas que dizem que, olha, não, eu primeiro tenho que ouvir aquele som de alarme, se não ouvir isso não vou dormir bem. Não, tens outro alarme, Ayat al-Kursi. Então Abu Huraira deixou. Dia seguinte o Nabi alayhi salatu wassalam pergunta: Ya Aba Huraira, ma fa'ala asiruka al-bariha? O que é que o teu cativo disse ontem? Ele disse: Ya Rasulallah, ele disse-me que quando eu for me deitar, tenho que recitar Ayat al-Kursi. E se eu fizer isso, estarei na proteção de Allah, e nenhum shaitan irá se aproximar a mim até amanhecer. Quem está a dizer isto é aquele homem. O Nabi alayhi salatu wassalam respondeu, disse: Ya Aba Huraira, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub. Isso que ele te disse é verdade, mas ele é uma pessoa que não conhece a verdade. Quer dizer, ele é mentiroso. Mas isso que ele disse é verdade. Se fôssemos nós, nem aceitávamos. Se ele chama a vida dele é só mentira, só hoje é que vai falar a verdade, descartávamos tudo. Mas o Nabi ensina-nos a dizer que, olha, não, espere, não interessa quem é a pessoa, mesmo que seja da boca de um bêbado, de um alcoólatra, se tira uma boa coisa que é de verdade, aceita essa verdade. Não interessa quem disse. Então o Nabi pergunta a Abu Huraira: Ya Aba Huraira, atadri man tukhatibu mundu thalath layali? Oh Abu Huraira, tu sabes com quem estás a dialogar durante 3 noites? Ele disse: Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah e seu mensageiro é que sabe. Eu não sei, só simplesmente vi alguém. E aconteceu isto. O Nabi alayhi salatu wassalam disse: Dhaka shaitan. Esse é um shaitan, é um jinn. Tu estás a dialogar com um jinn 3 noites. E ele hoje, apesar de ser malvado, mentiroso, ensinou-te uma boa coisa. A partir daí, aprendemos o valor de Ayat al-Kursi a partir de um jinn mentiroso. Está a ver este Islam como é que é? Então, este é o valor de Ayat al-Kursi. Mais uma vez, estimados irmãos, por que que o Ayat al-Kursi tem este destaque, desempenha este papel de relevo? É pelo conteúdo, e nós temos que perceber o conteúdo.
Ayat al-Kursi não tem o valor que tem, porque fala do trono de Allah. Ayat al-Kursi tem o valor que tem, porque fala de Allah. A crença em Allah é o ponto de mudança na vida dos seres humanos. É esta a ideia. Estimados irmãos, se tu não tens ideia daquilo que queres fazer, nada vai sair bem. Tens que ter uma ideia clara. É por isso que se diz que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho leva-lhe para lá. Porque ele não sabe. Mas se tens a ideia clara, a concepção de La ilaha illallah é muito importante nas nossas vidas. Qualquer muçulmano que não conhece o verdadeiro alcance de La ilaha illallah, ele vai ser muçulmano, mas um muçulmano à maneira. Tudo para ele pode ser dini, qualquer pessoa pode lhe enganar, porque ele não tem a ideia clara de La ilaha illallah. Este é o ponto de partida. Para que nós sejamos muçulmanos, o nosso ponto de partida é o Tawhid, a crença em Allah. E a crença em Allah deve ser uma crença correta, firme. É por esta razão que quando entramos aqui no Ayat al-Kursi, a primeira abordagem que o Ayat al-Kursi faz, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Esta é a primeira verdade que todo muçulmano deve saber, que qualquer ser humano deve perceber. Allah é o nome dele. Allahu la ilaha, não há outra divindade illa huwa, além dele. Esta é a primeira verdade. Se olharmos para este universo todo, vamos encontrar lá a presença de Allah. Não em termos físicos, porque nunca devemos deixar de lado o versículo que diz: Laysa kamithlihi shay'un, nada é semelhante a Allah. A primeira verdade é Allah. Não há outra divindade além de Allah. Allah não tem parceiros, não gerou, nem foi gerado. É a mais sublime verdade. Allah. La ilaha illa huwa. Depois, Ayat al-Kursi fala-nos de algumas qualidades de Allah. A primeira qualidade é Al-Hayyu, o vivente. Estimados irmãos, há qualidades de Allah, aquilo que nós chamamos de Sifat, Sifatullah, as características, as qualidades de Allah. Os alimos normalmente dividem entre Sifatu Dhat e Sifatu Fi'l. O que é que isso quer dizer? Quando falamos de Dhat, estamos a falar de Allah. Há qualidades inerentes à sua qualidade de único Deus Criador. Mas há qualidades Sifat, Fi'l, há qualidades de Allah que têm uma forte relação com a atividade de Allah, aquilo que Ele faz. Nestas qualidades que estão ligadas àquilo que Allah faz, então podemos encontrar, por exemplo, vou trazer aqui um exemplo: Al-Muhyi, aquele que dá vida. Então encontramos o contrário, Al-Mumit, aquele que dá a morte. Al-Muhyi, Al-Mumit. Al-Muhyi é aquele que dá a vida. Portanto, vejam aqui, isto é uma atividade, é uma coisa que Allah faz com as suas criaturas. Então, se Ele dá a vida, também dá a morte. Muhyi, Mumit. Al-Mu'izz, aquele que honra. Al-Mudhil, aquele que rebaixa. Mas quando as qualidades têm a ver apenas com Allah e não com aquilo que Allah faz com as suas criaturas, já não tem o contrário, não tem o seu oposto. Como esta qualidade? Al-Hayyu. Al-Hayyu, o oposto seria Al-Mayyit. Allah não morre. Logo, Al-Hayyu não pode ter o seu oposto,
Porque esta qualidade tem a ver com o próprio Allah, não tem a ver com aquilo que Allah faz com suas criaturas. Isto é sifatu dhat, enquanto que aquilo que Allah faz com suas criaturas é sifatu fi'l. Portanto, sifatu fi'l tem o oposto, enquanto que sifatu dhat não tem o oposto. Al-Hayyu. Quando nós falamos de Al-Hayy, a nossa vida difere da vida que Allah tem. Eu vou só mencionar 3 elementos da nossa vida. A nossa vida tem princípio, a vida de Allah não tem princípio. A nossa vida tem fim, a vida de Allah não tem fim. A nossa vida vem de fora para nós, tem uma causa exterior. Allah, a vida de Allah não tem uma causa exterior, porque a vida dele é a sua qualidade. Então não podemos pensar que Allah vive da maneira como nós vivemos. É completamente diferente. Ele nos concede a vida, mas ninguém concede vida a Allah. É por isso que quando se diz Al-Hayyu, refere-se a Allah. Al-Qayyum. Al-Qayyum. Al-Qayyum, esta é uma outra qualidade que significa aquele que vela por outrem, aquele que vela pelas suas criaturas, aquele que controla as suas criaturas. Allah trouxe esta qualidade exatamente porque sabia que depois os homens haveriam de trazer, tendências filosóficas, segundo as quais Deus criou o mundo. Depois dali não se preocupou mais, criou as leis universais e são essas leis que regem o mundo. Ele não sabe de nada o que se passa aqui no mundo. Isto é um erro. Aqui Allah está a nos dizer que Ele controla as suas criaturas. Não há nada que acontece neste mundo sem a vontade de Allah, sem o conhecimento de Allah. A presença de Allah é tão manifesta que ninguém consegue escapar do controle de Allah. Estimados irmãos, já imaginaram quantas criaturas existem na terra, no mar, no céu? Quantas criaturas existem? E todas essas criaturas, quem alimenta? É Allah. Há dias atrás, acompanhando um programa, alguns investigadores estavam numa gruta e viram morcegos. E eram tantos. Então alguém perguntava ao cientista, diz que, olha, são tantos, segundo os vossos cálculos, são quantos morcegos nesta gruta? Diz que, olha, segundo a nossa experiência e pelo trabalho que já estamos a desenvolver, só nesta gruta temos mais de 50 milhões de morcegos. Só nisso que estamos a conseguir ver agora. E eu pensei assim, 50 milhões de morcegos, quem alimenta aquelas criaturas? É Allah. Criaturas que nós nem conhecemos, lá nas profundezas dos oceanos, quem alimenta? Quantos seres humanos estão na terra? Quem alimenta todos esses? É Allah. Quem toma conta de nós? É Allah. Quando perguntamos aos especialistas o que acontece no corpo do ser humano, milhões de células que compõem o corpo humano morrem a cada segundo e nascem outras células. Quem controla esse processo? É Allah. Às vezes nós pensamos que quando dormimos ficamos inertes. Não. Há outros processos que nós nem sabemos. Quem controla todo esse processo? O ar que nós respiramos. É por esta razão que o Corão Al-Karim várias vezes pergunta: Afabi-ni'matillahi, afabil-batili yu'minun, wa bi-ni'matillahi hum yakfurun. Eles acreditam na falsidade e na misericórdia de Allah eles são descrentes, são ingratos. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Se vocês tentarem contar as mercês de Allah, jamais conseguirão fazer isso. Nós temos todos os dias ar para respirar, os alimentos que nós ingerimos, o aparelho digestivo que Allah colocou no nosso organismo. De onde é que veio? Em nenhum momento vão encontrar um aparelho digestivo, ou um aparelho respiratório, ou um aparelho reprodutivo escrito Made in Moçambique. Não vão apanhar. Tudo é Made in Allah. Só. Você adoece, Allah dá-te a cura, o médico vem te cobrar. Quem dá a cura? É Allah. Então, esta realidade, esta verdade deve estar bem patente em nós, dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes. É que nós, quando falamos de Allah, estamos a falar de uma coisa qualquer. Mas, na verdade, todo este universo, com toda a sua complexidade e esta ordem cósmica, tudo está sob o controle de Allah, nada acontece por acaso. É por esta razão, estimados irmãos, que não vale a pena trocarem Allah por ciência. A ciência descobre, Allah cria. E a ciência descobre o que Allah criou. Quantos médicos, quantos especialistas existem só para tratarem do corpo humano? Há ginecologistas, há dentistas, há neurologistas, há, digamos, psicólogos. Quer dizer, um pelotão de especialistas só para lidar com um único corpo que Allah criou. Você vai adorar a ciência? Vai substituir Allah por ciência? Mas devemos de chegar aí. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Por ele ser qayyum, quem vela pelas suas criaturas, então Allah não é atingido pela sonolência nem pelo sono. Allah não soneca, Allah não dorme. Wa ma kana rabbuka nasiya, seu Senhor não esquece. Mas às vezes encontramos farmácias de 24 horas de trabalho. Se é 24 horas, por que tem porta? Para fechar, porque há momentos que não trabalha. Mas Allah não tem portas fechadas. Allah não é atingido nem pela sonolência, nem pelo sono. Certa vez Banu Israel perguntaram: "Ó Musa alayhi salam, hal yanamu rabbuna?" O nosso Senhor dorme? E ele ficou espantado com essa pergunta. Como é que vocês me perguntam se Allah dorme? Allah disse que a Musa, deixa, eles fizeram essa pergunta, dá-lhes a resposta. Então mandaram Nabi Musa alayhi salam levar 2 garrafas, uma na mão direita, outra na mão esquerda. Ficaram assim. Depois de um tempo, começa a sonecar, a sonolência já está a atingir. Despertou, as garrafas nas mãos. Pouco tempo depois, Nabi Musa dormiu. E ao dormir, as garrafas caíram e partiram-se. E Allah disse-lhe a Musa: responda ao povo de Israel que é assim que Allah trabalha. Se ele dormisse, os céus e a terra teriam o mesmo fim que essas 2 garrafas. Allah não dorme. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. É por esta razão que o Nabi alayhi salatu wassalam nos diz que quando chega o último terço da noite, Allah deixa para o primeiro céu. Como é que deixa? Allahu a'lam. Ele mesmo disse que deixa. Nós acreditamos que ele deixa. Como é que deixa? Ninguém sabe. Não há ciência no mundo capaz de descobrir isso. O que ele faz quando chega no primeiro céu? Chama. Hal min sa'ilin fa'u'tiya. Alguém quer me pedir para eu lhe dar? E nós nessa hora estamos a
dormir. De noite, Allah está lá. De dia, Allah está lá. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. A Allah pertence tudo quanto existe nos céus e na terra. Tudo isto, incluindo nós mesmos, somos propriedades de Allah. Que apareça o ser humano que nos possa dizer que não, eu sou um homem livre. É que uma pessoa que não é livre, a primeira coisa que faz é procurar saber, conhecer a vontade daquele para quem ele é escravo. Ou é, ou é algo, propriedade. Agora, se você acha que é livre, como é que nós temos provas de que nós não somos livres? Nós temos uma liberdade até um certo ponto. Quer dizer, a pessoa está livre de cortar o cabelo, fazer corte lagarto, ou punk, ou cortar careca, está livre. Mas tem liberdade de cortar a orelha, colocar na testa? Não tem. Então você não está livre. Alguém controla esse processo. Dizer que hoje eu não quero sair de casa, vou mandar minhas pernas andarem. Alguém consegue fazer isso? Não. Alguém está a controlar isso. Então nós temos uma liberdade até um certo ponto dentro daquilo que Allah permitiu. Então nós somos propriedade de Allah. Então devemos procurar fazer a vontade de Allah. Portanto, aqui diz: Lahu ma fis samawat wa ma fil ard. Então a Allah pertence tudo quanto existe nos céus e na terra. Tudo é propriedade de Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fis samawat wa ma fil ard. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Quem é este que pode interceder junto de Allah a favor de qualquer um? Se todos nós somos propriedades de Allah, quem é esse que pode se atrever a dizer que não, você comete lá shirk, eu vou responder perante Allah? Mas há pessoas que fazem isso. Olha, bebe lá um pouco, sabe? Nós estamos aqui hoje é fim de semana, bebe lá um pouco. Olha, isto é pecado, não posso beber. Diz que não seja fanático, mas também se beber já vou responder perante Allah por ti, não tem problemas. Eu assumo a responsabilidade. Allah está a dizer: Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Quem é este que pode se atrever a interceder junto de Allah a favor de quem quer que seja, sem a permissão de Allah? Ninguém. Então ninguém pode fazer algo que Allah não quer. Às vezes nós reclamamos: está muito calor, hein? Depois vem frio, está muito frio. Fa'alun lima yurid. Allah faz o que quer. Allah faz o que quer. Frio, alhamdulillah. Calor, alhamdulillah. Nós somos propriedade de Allah. Então tudo pertence a Allah. Nada acontece neste mundo se Allah não quer. A partir daí, o crente, em vez de pedir às pessoas, em vez de pedir às causas, vai pedir diretamente ao causador, a causa primária, que é Allah. É esta crença que os sahabas tinham. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah conhece o passado e o futuro das pessoas. E, estimados irmãos, essa coisa de passado, presente, futuro, isso só rege a nós, humanos. Nós é que precisamos de passado, presente e futuro. Mas para Allah, passado, presente e futuro é tudo presente. Ele conhece. O conhecimento de Allah abrange todas as coisas. Às vezes nós queremos medir o nosso conhecimento com o conhecimento de Allah. Vou vos dar um exemplo, estimados irmãos. Quem cria é Allah. E Allah disse assim: um ladrão
que rouba sem justa causa devem amputar a sua mão. Um assassino que mata, comete um homicídio voluntário, deve encontrar o mesmo fim, a pena capital. Depois aparecemos nós com nossas filosofias, com nossos direitos humanos. Não, isso era lá no tempo, quer dizer, é a lei da selva. Agora já estamos mais civilizados, né? Há direitos humanos, temos aí a Carta das Nações Unidas. Não, essas coisas, não. Nós queremos reabilitar este. Eu pergunto, estimados irmãos, nós somos mais misericordiosos para com ele do que o próprio Criador? Não. Ele sabe por que disse isso. E para onde é que nos conduziram as nossas filosofias? O resultado é isto. Aquele que devia andar com medo, que é o assassino, anda à vontade. Aquele que nunca fez nada, nem fez intenção, niyat de matar, ele próprio constrói B.O. para ele. Quando entra em casa, a porta só já tem 6 cadeados, para além das fechaduras, com os trincos, sem contar com a porta de grades lá fora. E depois tem cães no quintal, depois tem guarda, além do portão. Quando acontece um incêndio, este acaba morrendo asfixiado, porque não há tempo de abrir todas aquelas fechaduras. Por que tudo isto aconteceu? Simplesmente porque tem um assassino lá fora que mereceu a nossa benevolência, que Allah disse para matar e nós não matamos. Só isso. Mas quando Allah disse que, olha, o problema deste que mata um homicídio voluntário, acabem com ele também. Diz que não, temos que reabilitar. Você vai reabilitar a quem? Alguma vez já viram um criminoso reabilitado aqui na nossa cidade, pelo menos? Não. Tudo o que acontece é que ele aumenta cada vez mais, sofistica cada vez mais os métodos de crime. Vai preso, sai de noite, vai trabalhar, depois de dia volta, está lá na prisão. Tem dinheiro, paga caução e sai. Mas Allah já havia dito, a finalidade dele é esta aqui. Então, daí que Allah conhece, quando Ele decreta as suas normas, decreta com conhecimento, sabe o que é que vai acontecer no futuro. E Ele nos previne hoje. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. وَلَا يُحِيطُونَ, eles não abarcam qualquer coisa do conhecimento de Allah a não ser aquilo que Ele permitiu. Estimados irmãos, a tecnologia que estão a ver hoje, o avanço científico que caracteriza esta época é aquilo que Allah permitiu que o ser humano conhecesse. O que Allah não permitiu, caso contrário, digam-me uma coisa, estimados irmãos, a tecnologia hoje está muito avançada. A ciência está muito avançada. Já descobriram muita coisa. Já conseguiram encontrar uma solução para o tsunami? Não estou a dizer para prever a ocorrência do tsunami, a ocorrência do vulcão, não. Para travar. Existe tecnologia capaz de fazer isso? Não existe. Até hoje o que a ciência consegue fazer é prevenir, cuidado, daqui a algum tempo vai acontecer, afastem-se. As cheias, já conseguimos travar? Não conseguimos. Então quem controla este universo? É Allah. Depois, coitados nós aqui em África, pelo menos aqui no nosso país, baniram os nossos aviões de sobrevoar o espaço aéreo europeu. Dizem porque não temos condições para sobrevoarmos lá, senão vamos cair. Mas você abre a televisão, está todos os dias a cair em aviões lá, não aqui. Agora, onde é que está o problema? E os aviões, eles que caem lá, chegam até aqui. Eles não têm problema, podem vir para aqui. Agora os nossos não podem ir para lá.
porque não temos condições para sobrevoar lá. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن رتل وزيد من منهل القرآن. Estimados irmãos, quem controla este universo é Allah. Então o ser humano só conhece um pouco só daquilo que Allah permitiu. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Não vos concederam do conhecimento senão uma ínfima parte. É esta ínfima parte que embriaga o ser humano e acha que já é omnipotente. Pode substituir Allah, porque ele já conhece tudo. Isso aconteceu no passado, está a acontecer hoje. As pessoas confiam muito nessas coisas. Houve um tempo que as pessoas diziam que, olha, amanhã vai acontecer isto. Mas a realidade é outra. É por isso que os serviços meteorológicos foram mais educados, então mudaram de linguagem. Disseram previsão de tempo. Já previ, quer dizer, é apenas previsão. Como aconteceu agora, há semanas atrás, os serviços meteorológicos previam chuvas numa segunda-feira. Choveu no domingo. Mas para lá também não envergonhar muito, segunda-feira também deixou cair umas gotas, só para dizer que já prevíamos. Pronto, é assim, quem controla é Allah. Então isto tudo é o que é previsão, é especulação. Então o nosso conhecimento em nenhum momento pode substituir o conhecimento de Allah. Portanto, o conhecimento científico não é a única fonte do conhecimento. Existe o conhecimento divino através da revelação. Então nós não podemos descartar as informações que vêm no Corão al-Karim. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Kursi é o trono de Allah. Allah está a dizer que o trono de Allah abarca e abrange os céus e a terra. Abu Dharr al-Ghifari certa vez perguntou ao Nabi Muhammad a.s.w. disse: Ya Rasulallah, fale-me acerca do trono de Allah, qual é a sua dimensão? O Nabi a.s.w. disse: Ya Abu Dharr, walladhi nafsi biyadi. Oh Abu Dharr, juro por Allah, mas samawatu as-sab'u wal araduna as-sab'u, os 7 céus e as 7 terras comparados, quer dizer, diz mas samawatu as-sab'u wal araduna as-sab'u inda al-arsh, os 7 céus, as 7 terras, tudo isso colocado no trono de Allah, kahalaqatin fi ardin falatin, é como se fosse um anel num deserto. Nós, quando olhamos para o céu, estamos a olhar para estas dimensões incríveis, galáxias, planetas, por aí em diante. Até hoje o ser humano ainda está a explorar, nem conseguiu chegar a outras distâncias, ainda não conseguiu. Mas o Nabi está a dizer que e isso tudo que é este primeiro céu, mas o Nabi está a dizer os 7 céus e a terra tudo junto no trono de Allah, é como se fosse um anel no deserto. E qual é o valor desse anel em relação ao deserto? O Nabi a.s.w. diz: o valor do anel, pelo menos do deserto, em relação ao anel, é o mesmo valor, aliás, o valor do trono, porque nós temos uma coisa, arsh, que é trono, depois temos al-kursiyu, que kursi é cadeira na língua árabe. Normalmente existe o treino, quer dizer, quando se trata de um palácio, o rei, né, tem um trono, que é aquele altar. Depois, por cima do trono, tem a cadeira onde o monarca senta.
Então a cadeira é cursiyo, o trono é o arsh. O Nabi alayhi salatu wassalam está nos dizer neste hadith que os céus e a terra na cadeira, no kursi, é como se fosse um anel no deserto, e os céus, a terra e a cadeira no trono é como se fosse um anel no deserto. Só para vermos a dimensão desse trono. E quantos anjos carregam o trono de Allah? São esses pilares. São 8 anjos. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. 8 anjos carregam o trono de Allah. Já podemos imaginar a força que esses anjos têm. Por isso mesmo o Nabi alayhi salatu wassalam disse: olha, se estiverem a pedir a Allah o Jannat, porque o Jannat não é só um jardim como o jardim Tundura onde toda a gente estará lá. Não, Jannat são vários Jannats, mas o melhor Jannat que vocês devem pedir a Allah, o Nabi alayhi salatu wassalam dizia, é Jannatul Firdaus. Por que Jannatul Firdaus, ya Rasulallah? Ele disse porque Jannatul Firdaus está por baixo do trono de Allah. Está por baixo do trono de Allah. Agora, isto para Allah custa conservar isto, proteger isto, cuidar de tudo isto custa? Não custa. Por isso mesmo ele disse: "Wala ya'uduhu hifdhuhuma". Proteger tudo isso é muito fácil para Allah. É muito fácil. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ. Ele é o Altíssimo, Al-Azim, o Glorioso. O Altíssimo, o Glorioso. Depois aqui notamos uma coisa, estimados irmãos, é que depois deste versículo do Ayat al-Kursi, logo entramos num outro versículo onde Allah diz: La ikraha fid-din, não há imposição na religião. Qual é a relação que existe entre este versículo e o Ayat al-Kursi? Allah quer nos dizer que estas verdades devem ser aceitas por livre vontade. Você não vai obrigar alguém a aceitar isto. La ikraha. La é negação. E envolve também, ao mesmo tempo, proibição. Negação, aliás, aqui na língua árabe eles chamam isto de nafio. Portanto, la ikraha, e a palavra ikraha, que é compulsão, não é? Obrigar alguém a aceitar algo contra a sua vontade, chama-se ikrah. Allah está a dizer que não há imposição. Não disse la tukrihu, não devem proibir. Disse la ikraha. Trouxe o termo ikraha no infinitivo e é antecedido por uma negação. Na gramática da língua árabe, o que é que isso quer nos transmitir? Quer nos transmitir uma coisa, que o que Allah está a proibir aqui não é simplesmente nós obrigarmos alguém a tornar-se muçulmano. Allah quer nos dizer que essa ideia de obrigar nem sequer deve passar pelas vossas cabeças. Não é só questão de você, de alguém dizer: olha, não deves obrigar as pessoas. Diz que não, a ideia de obrigar alguém não deve sequer ter espaço nas nossas cabeças. La ikraha fid-din. Deixa as pessoas livres. A nossa missão é só fazer chegar esta mensagem. Agora, a pessoa quer aceitar esta realidade que Allah é o Altíssimo, ele vai aceitar. Não quer, ele amanhã vai responder por si. Agora, nós não podemos obrigar as pessoas a aceitarem isto. Por isso mesmo, quando falávamos aqui uma vez num dos bayanos acerca do conceito de kafir, mencionávamos este versículo. Se Allah está a dizer que não há imposição,
na religião. Você não pode obrigar alguém a tornar-se muçulmano, aceitar esta realidade, aceitar esta verdade. Como então consegues imaginar que o próprio Allah, que diz que, olha, não obriguem as pessoas, por outro lado vai dizer que, olha, pega lá na sua espada, vai lá fazer jihad, aquele que não aceitar lá ilaha illallah, corta-lhe o pescoço. Não é contradição isto? É uma contradição. E depois, quando você diz isso, as pessoas vão trazer uma prova. Não, é que existe um hadith: Man baddala dinahu faqtuluhu. Aquele que renunciar à sua religião, vocês devem matar. Você percebeu o conteúdo desse hadith? Isso chama-se khiyanatul kubra. Khiyanatul kubra significa o quê? A traição maior. Traição maior. E isso não é coisa só do Islã. Qualquer país aplica um traidor da sua própria pátria. Quando a lei apanha, o que é que faz? Primeiro, em países onde há pena de morte, alguém vai conspirar contra a sua própria pátria. Quando é apanhado, o que é que se faz? Esse é o fim. Então nós temos que perceber o conteúdo dos hadiths. Então, la ikraha fi din. Vocês não devem impor às pessoas. Esta realidade está bem patente para quem quer ver. É por isso que Allah diz: qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. O din está claro. Esta verdade está clara. Quem é que não sabe que este universo tem Allah? Até o próprio comunista em nenhum momento acreditou nessa possibilidade. Ele aparentemente enganava-nos, dizia que Deus não existe, mas no fundo ele sabia que existe. Sabia. Por essa razão, quando um homem disse ao Imam Abu Hanifa, diz que, Imam, eu tenho 3 perguntas para te fazer. Vocês muçulmanos não estão a perceber bem as coisas. Diz, quais são? Porque vocês dizem que adoram Allah. Alguma vez já viram Allah? Não existe Allah. Só para ver que os comunistas não começaram de hoje. No tempo de Imam Abu Hanifa também existiam. Um deles era este, que veio ter com ele e disse: vocês adoram Allah? Alguma vez já viram Allah? Diz que, não, nunca vimos. Então como é que adoram que vocês nunca viram? Se dá lá a segunda pergunta. Diz que vocês no Corão dizem que o djinn foi criado de fogo e depois amanhã vai ser castigado também com o fogo. Fogo castiga fogo. Onde é que vocês já viram isso? Diz que, realmente, podes ter razão. Dá lá a terceira. Se a terceira, vocês dizem que o ser humano foi criado de barro, de acordo com o vosso Corão. Não é? Foi criado de barro, o ser humano. Como é possível isso? O ser humano ser criado de barro. Quer dizer, este homem veio para testar a paciência do Imam Abu Hanifa. Não digo o seu conhecimento. Não digo o seu conhecimento. Ele veio testar a paciência do Imam. Vocês acreditam que Allah existe? Já viram? Não, nunca vimos. O djinn foi criado de fogo. Mas vocês dizem que ele vai ser castigado também com o fogo. É possível isso? Diz que não, pode não ser possível. E depois vocês dizem que o ser humano já está tudo escrito. Allah escreveu tudo que ele vai fazer. Diz que é verdade, sim. Então, se ele for cometer pecados, é aquilo que Allah tinha destinado. Mas por que vai lhe castigar o coitado? Imam Abu Hanifa diz que vou te responder. Aproxima-te. Quando aproximou, só pegou num tijolo e deu-lhe uma pancada na cabeça e começou a sangrar. O homem, por causa de dores, pensou em agredir o imam, olhou para os alunos deles e disse: não, é melhor eu ir para as instâncias apropriadas. E foi ter com o juiz e meteu a queixa. Fui perguntar a Abu Hanifa, fiz-lhe 3 perguntas. A resposta que me deu foi esta, que agrediu-me. Aquele homem violento. Chamaram o imam Abu Hanifa. E aí, imam, alguém te faz perguntas, depois você, quando não consegue responder, isto é violência doméstica, isto. Vais bater no homem? Diz que não, eu não lhe feri, não lhe bati. Simplesmente essa pancada representa a resposta das 3 perguntas que ele me fez. Você explica-te, imam,
Ele escolhe, a primeira pergunta que ele me fez, disse, olha, como é que nós adoramos Allah se nunca vimos Allah? É possível adorarmos algo que nós nunca vimos? Se nunca vimos, é porque não existe. Quando ele deixa a pancada, o que é que ele sentiu? Perguntaram ao Senhor o que é que sentiu. Senti dores. O Senhor já viu alguma vez dores? Dores não existem. Não existem dores. Diz que, mas eu senti isso. Então nós também sentimos a presença de Allah através das suas obras. O juiz disse, está bem. A outra pergunta, diz que ele perguntou-me, diz que o djinni foi criado de fogo. Depois vai ser castigado com fogo. Como é que vai ser castigado com fogo? Este homem foi criado de barro. E eu usei também um tijolo aqui de barro. Sentiu dores. Barro, aleijou barro. E a terceira, diz que tudo que o ser humano vai fazer está escrito. Então por que vai ser castigado? Ele queria agredir-me também. Mas pensou porque viu meus alunos, então escolheu vir dar queixa aqui. Então significa que ele tem vontade. O juiz diz, olha, nunca mais te metas com Abu Hanifa. É isto aqui, estimados irmãos. Portanto, Ayatul Kursi é um grande versículo exatamente pelo conteúdo. E nós precisamos perceber o conteúdo do Ayatul Kursi e vivermos esse conteúdo. Porque estamos num mundo conturbado, num mundo que perdeu o rumo, num mundo que perdeu o imã. Então, o que é que nós temos que fazer? Precisamos resgatar esse imã. Hoje parece brincadeira se você diz a alguém, olha, na sua zona há perigo, há ladrões, há bandidos, né? Sim, recita Ayatul Kursi, vai te insultar. Acho que o senhor não tem vergonha, está a brincar comigo. Eu estou a dizer que preciso de proteção. Em vez de me dar um guarda, uma pistola, o senhor está a me dizer para ir recitar Ayatul Kursi. É isto. Ninguém acredita nisto. Se você diz à sua própria família, faça o wudu antes de dormir, recita Ayatul Kursi, vão olhar para ti e vão dizer, esses fanáticos não vale a pena. Esses nossos velhos, quando chegam àquela idade, pronto, já começam a nos encher de coisas. Isso era no vosso tempo. Quer dizer, como é que ele vai recitar Ayatul Kursi? Se a última coisa que ele faz antes de dormir é Facebook. Então, tem que recitar primeiro aquelas mensagens ali todas. Boa noite, boa noite, boa noite. Tá, vai dormir. Depois acorda cansado. O Shaitan aproveita-se nessa ocasião. Diz que ontem dormi muito mal. Parece que me bateram. Não parece? É que bateram-te mesmo com o Shaitan. É isso que acontece quando nós nos distanciamos das normas de Allah subhanahu wa ta'ala. Estimados irmãos, nós vamos parar por aqui. Queria trazer apenas esta reflexão. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أنيسنا هو عزنا هو جاهنا هو نورنا لطريقنا قرآننا دستورنا هو فخرنا وأنيسنا هو عزنا هو جاهنا هو نورنا لطريقنا